Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a primeira aula de anatomia humana, então nós vamos falar sobre alguns aspectos assim, iniciais dessa disciplina. Deixa eu abrir aqui a aula. Já vou colocar aqui no modo de apresentação. Tá certo. Então o tópico é anatomia humana, né? E nós vamos passar por alguns conceitos anatômicos básicos. Primeiro fazendo uma definição do termo, né? Então a anatomia é uma atividade, é uma ciência que estuda a forma das estruturas corporais. Tá? Isso, no nosso caso aqui, mais aplicado para a anatomia humana, tá? E aí os conceitos estão aplicados mais para a anatomia humana. A anatomia ela pode ser dividida em anatomia macroscópica, que é exatamente o que nós vamos tratar aqui no curso, né? Nessa primeira aula e no restante das aulas do curso. Existe em alguns livros aparece a definição de anatomia microscópica, que é a histologia, que também é uma área estrutural, né? E também existe uma anatomia que estuda o desenvolvimento embrionário, que não é nosso tópico. Então nós vamos ficar realmente nesse campo aqui da anatomia macroscópica, tá? Na anatomia macroscópica, como eu já falei, a gente vai ficar mais na anatomia humana, mas só para constar, né? Então existe uma anatomia animal, né? Então vai cobrir aí vários animais, uma anatomia vegetal e uma anatomia comparada. A anatomia comparada é interessante porque ela vai fazer a comparação das formas visando um estudo do aspecto evolutivo, né, das espécies. Tá. Quanto aos métodos de estudo da anatomia macroscópica, no caso, que é o nosso tema, existe uma forma de fazer o estudo que é a dissecação, ou também chamada dissecção. Tá? Nesse procedimento, uma peça anatômica, e no caso humana, é oferecida, né? Então seria um corpo ou uma parte, e então há um processo de dissecção que é feita normalmente com acompanhamento, né, de um docente experiente, e esse é um método muito bom de aprendizado, mas ele exige então a presença a disponibilização da peça anatômica, que não é fácil ter isso disponibilizado em volume adequado para que cada aluno faça a sua dissecção. Então, normalmente nos cursos de graduação, o que é feito é que um técnico ou um docente faz a dissecção e os alunos observam essa peça dissecada. Tá? Outra forma de aprendizado, de estudo, né, baseado em imagem. Então aqui embaixo vocês têm várias técnicas de exames que envolvem imagem. Eles são todos muito interessantes para aprender anatomia e eles também exigem muito conhecimento anatômico para a interpretação dessas imagens. Então é uma coisa que vocês, no curso, né, nesses cursos ligados à saúde, é extremamente importante a anatomia, entre outras coisas, porque frequentemente esses alunos têm que aprender como interpretar imagens desse tipo aí. Muito bem. Normalmente, quando a gente começa a falar de anatomia, a gente fala da posição anatômica, né? Essa posição anatômica é a posição de referência para qualquer coisa que é descrito da anatomia. Tá? Então, qualquer descrição e que não se faz uma menção especial à posição, está implícito que estamos nos referindo à posição anatômica. Como é que é a posição anatômica? Posição ereta, tá? Como está sendo mostrado aqui na figura, no canto superior direito. Tá? Em pé, posição bípede, face voltada para frente,
olhar dirigido para o horizonte. Membros superiores estendidos ao longo do tronco. Palmas das mãos, isso é importante, voltadas para frente, porque isso dá muita confusão. Esse não é a posição mais natural para a gente, né? A mão não fica nessa posição quando a gente deixa a mão, o membro superior relaxado, mas a posição anatômica é assim, palmas das mãos voltadas para frente. Membros inferiores unidos e as pontas dos pés dirigidos para frente. É daí que parte toda a referência anatômica em termos de posição. Sobre as partes, né? Então, tocando de maneira simples nessa aula, nas outras aulas que vão seguir, elas são mais específicas, então a gente vai falar de maior detalhamento, né? Mas agora de uma maneira bem genérica. Então, nós temos no corpo humano a cabeça, o pescoço, o tronco, que é essa área mais central aqui, e os membros, que são essas estruturas alongadas, ou também a gente chama de estruturas apendiculares, que vem do termo apêndice, tá? Alguma coisa que está se projetando. Muito bem. No tronco, a gente tem a divisão entre o tórax, tá? Então, no tórax, né, a gente tem o gradil costal, isso também vai ser falado, né, em outra aula específica, né? Mas o que predomina no tórax é o gradil costal, e órgãos muito importantes, como coração, pulmões, e fazendo o limite entre o tórax e o outro domínio, né, a outra área do tronco, que é o abdômen aqui embaixo, tem um músculo grande em forma de membrana, que se chama diafragma, né? Então o diafragma ele faz a separação do tronco com o abdômen. Tá bom? Então essas são duas das áreas do tronco, e mais inferiormente, né, ou mais sentido caudal, já vou fazer, a gente também vai explicar para vocês hoje como é que são essas designações de relação, né, anatômica, mas mais inferior ou caudalmente a gente tem uma área que é chamada de pelve, que acomoda vários órgãos, e também vai ser tocado oportunamente aí no curso. Muito bem, então esse é o tronco, né? E aí a gente tem para os membros uma estrutura de transição chamada cintura escapular, no caso da região do ombro, para os membros superiores, tá? Então é uma estrutura óssea, a cintura escapular, que a gente vai ver também oportunamente. E temos a cintura pélvica, que é então uma área de transição para os membros inferiores. Tá bom? Cintura pélvica, ou na região, quer dizer, a cintura pélvica que se localiza na região do quadril. Pois bem, aqui vocês têm um resumo disso, né? De maneira sistemática. Então nós vimos cabeça, pescoço, tronco e membros, com as suas subdivisões de tronco e membros, tá? Para os membros superiores, então a gente tem a cintura escapular, e a parte livre é a região do braço, do antebraço e da mão. No caso dos membros inferiores, a parte livre é a coxa, a perna e o pé, tá? Deixa eu... acho que se dá para voltar. Não, vamos continuar aqui. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre planos do corpo humano. Tá? São planos, esses planos evidentemente são imaginários, e eles vão fazer a secção, vão cortar o corpo humano em determinadas posições, que vão ser muito úteis para a localização de estruturas dentro do corpo. Tá? Então, naqueles exames de imagem que eu falei para vocês, por exemplo, um exame de ressonância magnética,
esses conceitos de planos de secção, eles são utilizados o tempo todo, tá bom? Então, é muito importante para o profissional de saúde saber, compreender bem esses planos. Então, esse plano que eu vou mostrar agora, esses planos, né, eles são planos, então, de secção, então, ou de corte, tá? E aí, nós temos aqui o plano mediano. O plano mediano, então, é um plano vertical, tá? Que ele passa através do corpo. Longitudinalmente eu já explico com mais calma, né? Daqui a pouco. Através do corpo, dividindo esse corpo em duas metades. A metade esquerda e a metade direita. Tá bom? Então você imagine aí uma lâmina, né? Entrando no corpo de frente para trás, tá? Dividindo o corpo inteiro em duas metades idênticas, esquerda e direita. Tá? Esse é o plano, aliás está faltando ali um termo, né? O plano que também é muito usado, né? O plano sagital mediano, tá? Sagital mediano. Esse plano sagital mediano, que eu vou mostrar numa figura mais à frente, ele tem outros planos possíveis que não são exatamente medianos. Medianos porque passa no meio do corpo, né? Então existem outros planos imaginários também, que eles também são sagitais, têm a mesma configuração, mas eles não estão exatamente no centro, na linha média do corpo. Tá bom? Então esses planos derivados, vamos chamar assim, aparecem aqui no número 2, aqui nessa explicação, né? Que são planos sagitais que não são medianos, tá? Certo? Então eles são paralelos ao plano sagital mediano. Muito bem. Os números saíram um pouco confusos, mas aqui aparece um outro plano importante, que é o plano frontal, tá? Tá aparecendo como número 2 de novo, eu não sei que problema que deu aqui. Mas esse plano frontal, ou também chamado de coronal, veja, ele também é um plano vertical que passa através do corpo, dividindo em parte anterior, ou seja, da frente, e a parte posterior, ou seja, a parte de trás. Então, esse plano, ele teria essa disposição, é como se fosse uma lâmina entrando no corpo, mas entrando nessa posição aqui, ó, tá? Dividindo uma porção anterior e uma porção posterior. Tá? Esse é o plano frontal. Tá? Aqui já dá para entender talvez um pouquinho como eles são importantes para exame de imagem, né? Porque nos exames de ressonância magnética, por exemplo, você vai ter imagens, né, de cortes do corpo nesses planos aí, tá bom? Então no plano, por exemplo, sagital, mediano, então ele vai ser um corte que na ressonância é obtido dessa área, e aí a imagem é observada lateralmente dessa maneira assim. Tá bom? Num plano frontal, que o corte é nessa maneira aqui, né? Então a gente faz uma observação frontal da imagem. Muito bem. O outro plano, que aqui aparece como número 3 agora, né, é o plano transverso, ou também chamado de horizontal. Esse plano, veja, ele corta o corpo, dividindo ele em uma parte superior ou de cima e uma parte inferior ou de baixo. Então ele vai fazer um corte que é nesse sentido aqui, seria uma lâmina que faz esse tipo de entrada no corpo, tá? Então a gente tem planos que estão configurados em 3 posições distintas, tá? De novo, o plano sagital,
esse aqui, que pode ser mediano ou derivado, né? O plano frontal, que divide exatamente, né, equitativamente em porção anterior e posterior, ou seus derivados também. E o plano transverso, horizontal, que corta o corpo, dividindo equitativamente em parte de cima ou de baixo. Nesse caso não seria na região do pescoço, evidentemente seria ali na região entre, mais ou menos entre o tórax, o abdômen e o tórax, né? E seus derivados, podendo até ter um corte transversal aqui e assim por diante, né? Então eles vão varrer essas três disposições. Com essas três disposições desses planos, a gente consegue se localizar no corpo inteiro. Tá bom? Aqui a gente tem uma representação, uma imagem, né, que tenta representar isso. Então observem aqui o plano mediano, sagital mediano aqui no caso, né, esse aqui, ó. Tá? Dividindo o corpo em parte esquerda e direita. O plano frontal ou coronal aqui, dividindo em porção anterior e posterior. O plano transversal ou horizontal, dividido em parte de cima ou superior, de baixo ou inferior. E para todos esses planos existem seus derivados. Tá bom? Então um plano transversal, por exemplo, que passa aqui nessa região do abdômen, né? Se ele for equitativo, mas ele pode subir até a região da cabeça, descer até a região do pé, tornozelo e assim por diante. Isso vale para todos esses planos, tá? Muito bem. Então, esses são os planos de secção básicos, os primários, né? Existem também os planos de delimitação, que às vezes eles aparecem também em exames de imagem, menos frequentemente, mas eles aparecem. E o plano de delimitação é um plano assim, que ele vai passar tangente a uma região do corpo. Tá? Por exemplo, esse aqui, ó, plano cefálico, tá? Ou cranial, ou superior. Então esse plano ele vai passar, ele é um plano horizontal, né? Ele está paralelo ao solo, e ele vai passar tangente à região da cabeça. Tá bom? Isso vai valer também para o plano de delimitação ventral, dorsal, então do lado de trás do corpo, laterais, tanto de um lado quanto do outro, e inferiormente um plano que se chama podálico. Tá bom? Um plano que vai tocar, tangenciar a planta dos pés. Tá bom? Esses planos também são úteis para localização de estruturas. Muito bem, e também a gente tem os eixos, né? Os eixos, eles também, claro, são imaginários, e eles também são úteis para exames de imagem, né? Aqui, só para, antes de falar desse eixo em particular, veja aqui aqui no lado direito, vocês estão vendo uma imagem de ressonância magnética que é feita num plano sagital. Tá certo? Aqui num plano frontal e aqui num plano transverso. Então vocês vejam como é útil saber esses planos, porque quando você conhece bem esses planos, a imagem ela faz todo o sentido do ponto de vista anatômico, né? Pois bem, o eixo longitudinal, então ele vai correr no longo eixo do corpo, né, na parte mais longa, né, do corpo, então é da cabeça até os pés, e ele vai se formar na intersecção entre o plano sagital, que é esse daqui que vocês já viram, e o plano frontal. Tá? Esse é o nosso eixo longitudinal. O eixo transversal, longitudinal, ok, transversal, ele vai perfurar, né, o corpo lateralmente, nesse sentido aqui, e ele vai se dar na intersecção
entre o plano frontal e o plano transversal. Finalmente, nós temos o eixo sagital. O eixo sagital ele vai perfurar o corpo no sentido antero-posterior, tá? Aqui, né? Antero-posterior, perfurou o corpo. E ele vai se dar na intersecção entre o plano sagital, que é esse aqui, e o plano transversal, que é esse aqui. Tá bom? Então, essa é a base para o entendimento da localização de todas as estruturas do corpo, baseados em planos e eixos. Muito bem. Sabendo então se localizar, né, dentro de um corpo, nós podemos agora falar de partes de um corpo e como elas se relacionam. Tá? Então tem algumas coisas aqui que eu já acabei falando, né? Então, por exemplo, falar em anterior, o termo anterior ou ventral ou frontal, ele se refere à frente do corpo, a parte da frente do corpo, é a parte anterior, tá? Ou ventral ou frontal. O mais comum é falar anterior, tá? Que vocês mais vão ver. E quando a gente fala da parte posterior ou dorsal, nós estamos falando da região das costas do corpo, da parte de trás. Tá bom? Então, por exemplo, veja, se a gente observar essa imagem aqui de baixo, só para situar, né, aqui vocês têm uma imagem, um desenho, né, que representa algumas estruturas da região, predominantemente aí na região do tórax, né? Então, como se localizar aqui, né? Você fala, o que está acontecendo aqui? Então, eu vou situar para vocês, né? Tem que funcionar, porque se o conceito foi bem incorporado, vocês vão entender bem, ó. Então, eu vou explicar para vocês. Olha, aqui é superior, ou seja, a cabeça está em algum lugar aqui, né? Essa ponta, essa extremidade aqui, ela é inferior. Essa face é anterior, ou seja, é a parte da frente do corpo. E essa é a posterior. Então, se eu dou essas dicas para vocês, né, deve já ficar claro que a gente está fazendo uma vista lateral. A gente está olhando essas estruturas de lado. É uma visão lateral. Tá bom? Então, se a cabeça tivesse aqui visível, por exemplo, a parte do nariz estaria aqui, tá? E a parte da nuca estaria aqui, posterior. Tá bom? E olha só nesse exemplo aqui, nós temos o osso externo, que é esse osso aqui, olha aqui, faz parte do gradil costal, né? Imediatamente posterior a ele, então já entrando no corpo, nós temos o coração. E posterior ao coração, nós temos a coluna vertebral que está aqui. Tá bom? Então, esse é um exemplo de como a gente pode fazer essas relações entre estruturas anatômicas. Aqui tem outro exemplo, e aqui tem também coisas que eu já acabei falando, mas a gente vai sedimentando mais, né? Então, quando a gente diz superior ou cranial, tanto faz, superior ou cranial, ele se refere à direção ou à posição da parte superior do corpo, indo para cima no corpo. Tá? Inferior ou caudal significa indo para baixo no corpo, na direção da parte inferior do corpo. Tá? Aqui tem um outro exemplo dos vasos da base, né, do coração, os grandes vasos, que são esses aqui que eu estou apontando, ó. Esses aqui, tá? Inferiormente a gente tem o coração, que eu estou apontando agora, e mais inferiormente a gente tem o diafragma.
tá, pessoal? Mais inferiormente teria aqui a região do abdômen, mais inferiormente a região da pelve, mais inferiormente os membros inferiores, assim por diante. Muito bem, então quando a gente fala isso, deve ficar claro, né, aqui olhando para essas estruturas, que a gente está com uma vista frontal, né, como se a gente estivesse olhando para o corpo, para frente dele, para a área da frontal dele, né, para a região anterior dele. Né, então aqui a pele foi removida, os ossos do gradil costal foram removidos, o que vocês estão vendo aqui é o coração, os vasos da base, que vocês vão aprender, e aqui são os dois pulmões, né? Um de cada lado, e o diafragma aqui, esse músculo respiratório bem grandão. Quando a gente diz medial, a gente quer dizer que é mais próximo da linha mediana, que é essa vermelha aqui indicada, tá? Na linha mediana passa o plano sagital mediano. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente olhar para os ligamentos do joelho, tem alguns ligamentos nessa região aqui, tá? Esses são os ligamentos laterais. E os ligamentos desse outro lado do joelho aqui, eles são os ligamentos mediais. Por quê? Porque eles estão mais próximos da linha mediana. E os ligamentos laterais? Eles estão mais afastados da linha mediana. Tá bom? Então aí o conceito de lateral, mais afastado da linha mediana. Medial, mais próximo da linha mediana. Tá? Quanto mais próximo da linha mediana, mais medial. Quanto mais afastado da linha mediana, mais lateral ele fica. Claro que essas coisas são relativas, né? Evidentemente. Outros termos. Então, medial a gente já viu, né? O que é medial? Tem um outro termo que se chama intermédio. Intermédio é aquilo que fica entre uma coisa lateral e outra medial. Por exemplo, aqui nós temos um desenho representando aqui aqui é o osso da pelve, né? Uma vista anterior. Aqui nós temos o osso do fêmur, tá? Que é a área da coxa. Nessa visão anterior aqui, então foi removida a pele e tal, e esse grande músculo aqui ele aparece, que é o quadríceps. É o maior músculo que a gente tem no corpo, né? Então, veja, ele tem uma cabeça muscular, né? Uma cabeça. A gente vai explicar melhor o que é a cabeça de músculo mais para frente, né? Em outra aula, mas essa área do quadríceps, essa subdivisão do quadríceps é chamado de vasto medial. Por quê? Porque essa divisão do quadríceps está mais próxima da linha mediana que está aqui. Comparado com quem? Relativo a quem? Ao vasto lateral, que é essa outra divisão do quadríceps aqui, tá? Certo? Então, um é lateral, o outro é medial. Só que tem uma coisa no meio, tem uma outra subdivisão do quadríceps no meio. Como é que a gente vai chamar essa subdivisão? Vasto intermédio. Tá bom? Então, o intermédio ele vai estar entre o lateral e o medial. Muito bem. Outro termo. Médio. Esses termos são muito parecidos, né? Então é bom ficar revisitando isso daí, né? Estudar isso com frequência para incorporar, né? Então o termo médio é uma estrutura ou órgão, né? Uma entidade aí anatômica que fica entre uma coisa superior e uma coisa inferior. Ou entre uma coisa anterior ou posterior.
Tá? Aqui a gente tem um exemplo do pulmão, né, direito. O pulmão direito tem 3 lobos, tá? Diferentemente do esquerdo, mas não é o caso de discutir isso hoje. Então ele vai ter um lobo superior, ele vai ter um lobo inferior, só que tem um que está no meio. Então esse que está no meio a gente chama de lobo médio, tá? Porque ele está entre uma coisa superior e outra que é inferior. Outro termo muito importante, né, é o termos de relação, é o proximal. O que é proximal? É aquilo que está mais próximo da raiz do membro, ou seja, da parte do membro que está conectada com o núcleo do corpo, a parte mais massiva do corpo. Aqui no caso desse exemplo, a gente tem um membro superior. Tá certo? Então a gente diz assim, ó, por exemplo, o cotovelo é mais proximal do que o punho. Por quê? Porque o cotovelo está mais próximo da raiz do membro, que é essa região do ombro aqui no caso, né, do que o punho. Tá? E os dedos, e o punho, ele é mais proximal do que os dedos. Porque o punho está mais próximo da raiz do membro do que os dedos. Tá? Então, obviamente, como eu já disse, é relativo. Não tem uma estrutura que ela sempre é proximal. Depende do que você está falando com o que você está comparando. E o termo distal é o oposto, né? Quanto mais distal, mais afastado da raiz do membro. Então aí vocês podem usar o mesmo raciocínio aí. Outro termo de relação muito intuitivo, né, é superficial e profundo. Superficial, mais perto da superfície do corpo. Mais profundo, mais afastado da superfície do corpo, obviamente indo para dentro do corpo. Para fora do corpo não vale. Tá bom? Então a pele é a estrutura mais superficial que a gente tem. Tá? Comparado com, por exemplo, com artérias. Ou com ossos. Em geral, por exemplo, os músculos são mais superficiais que os ossos. Nem sempre, mas em geral no corpo a gente tem essa situação, tá? Você tem músculos e mais profundamente a gente vai encontrar ossos. Isso em geral, nem sempre. Só para exemplificar, né? Muito bem. A gente está chegando agora em alguns termos anatômicos que envolvem movimento. Isso aí é bem, na verdade, bem complicado. Eu vou fazer aqui uma simplificação, tá? Eu acho interessante o profissional da saúde ter esse conceito básico, né, sobre esses termos que envolvem movimento do corpo, tá? Deixa eu ver o que aparece aqui. Ah, tá bom. Deixa eu voltar. Então, os termos são flexão, e o contraponto, ou o contrário dele é extensão. A gente tem movimento de rotação, circundução, abdução e adução, esses são antagônicos também. Eversão e inversão também são antagônicos. Supinação e pronação também são antagônicos. A gente vai passar tentando mostrar exemplos, tá? Eu acho que ajuda no entendimento aí. Então, veja bem, na flexão, o que acontece normalmente? O ângulo entre as partes envolvidas no movimento diminui. Então, eu parti, por exemplo, aqui, olha, da posição anatômica, tá? E eu fiz esse movimento, eu baixei o tronco, cabeça, tal. Então, o tronco fez uma flexão. Por quê? Porque o ângulo entre o tronco e os membros inferiores diminuiu, tá bom? Saiu de 180 graus para quase 90 graus aqui. Diminuiu. Tá bom? Então, sempre que você diminui o ângulo entre as partes envolvidas no movimento, a gente está falando de flexão.
E quando a gente faz um movimento contrário, a gente está falando de extensão, tá? Então, nesse exemplo aqui da direita, né, a gente tem posição anatômica, tá? Aí foi feita a flexão do antebraço, aqui, né? E o movimento de volta é uma extensão do antebraço, tá bom? Ótimo. Joelho também, se você diminuir o ângulo entre a coxa e a perna, você está fazendo flexão. Se você está fazendo o oposto disso, você está fazendo extensão. Tem um movimento mais... que é a mesma coisa, mas ele tem um nome diferente, que é em relação ao tornozelo ou ao pé, o movimento do pé, tá? Quando nós fazemos a flexão do pé, ou seja, diminuindo o ângulo articular, a gente chama isso de dorsiflexão. É um termo que ficou aí mais específico, né? E quando a gente faz a extensão, a gente chama isso, no caso do pé, de flexão plantar. Tá? Então, é um termo que ficou um pouquinho diferente aí dessa regra geral que eu falei para vocês, tá? Isso. Então, aqui, esse movimento, por exemplo, do membro superior também se elevando, aqui é um movimento de flexão do ombro ou do membro superior. Aqui o joelho fazendo flexão, né? Acho que já passou isso, né? Outro movimento importante é o seguinte, o indivíduo em posição anatômica, vista frontal, né? Aí ele vai fazer uma elevação do membro superior ou do inferior, sendo que nessa elevação a mão vai se afastando do plano mediano. Tá? É um deslocamento lateral. Quando é feito esse deslocamento lateral, a gente chama isso de abdução. Tá certo? Então, na abdução, o membro em movimento, ele vai se afastando da linha mediana. E no movimento de adução, que é o oposto dele, o membro vai se aproximando da linha mediana. Tá bom? O movimento, existe um outro movimento que acho que vale a pena comentar, que é esse de circundução, que está representado aqui do lado direito de vocês, da imagem. E ele está bem, acho que está bem intuitivo o que é esse movimento, né? Um movimento circular, né? Esse movimento de circundução, ele envolve a combinação de flexão, extensão e abdução e adução. Tá? Não são muitas articulações que conseguem fazer esse movimento tão livre, tá? Mas notadamente ombro e articulação do quadril fazem, tá? É a circundução. Aqui eu já falei para vocês, né? A dorso ou dorsiflexão, tanto faz, e a flexão plantar, tá? Que tecnicamente, assim, olhando para o termo assim, mais clássico, né? Aqui seria uma flexão e aqui seria uma extensão, mas a gente chama de dorsiflexão e flexão plantar. Um movimento também todo especial é esse de inversão e eversão. Ele vai acontecer no pé, tá? E é um movimento que combina uma lateralização com uma rotação. Então ele é um movimento especial, né? Ele recebe esse nome de inversão, né? E eversão é o movimento oposto, né? O pessoal até faz uma regrinha assim, né? Inversão, dedinho no chão, né? Que seria esse aqui, né? O quinto dedo, que é o menorzinho, no chão. Aí é a inversão. E a eversão é o contrário, fazendo o contrário é a eversão. Outro movimento especial, né, complexo, né, é um movimento de supinação e pronação. Então, na supinação, você tem movimentos combinados que vão fazendo a translação do polegar, né, que é esse dedo nosso aqui, vão fazendo a translação do polegar e o polegar vai se afastando da linha mediana, tá? Um movimento rotacional. E a pronação é o movimento oposto. Também é um movimento bem especial, bem específico nessa região aí. Que mais? Outra coisa interessante da gente falar é das tais ocorrências anatômicas, né? Quer dizer, das estruturas anatômicas que incidem, né, que aparecem, o que é considerado normal, o que é considerado anormal.
Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Então, o que é normalidade do ponto de vista anatômico? É aquela estrutura anatômica que, ali tem um erro de digitação, né? Que é encontrado com maior frequência na população. Tá? Isso é quando você olha para uma população específica ou o globo todo, todos os seres humanos. Né? Mas você pode fazer um recorte onde você olha para uma população específica. Por exemplo, a população da Islândia, que é bem homogênea, né? Isolada. Então você pode falar de uma normalidade naquela região ou um continente, ou enfim, como eu disse, o planeta inteiro. Tá? Aí tem alguns exemplos, né? Então você tem como exemplo aí olhos castanhos. Eles são no planeta são os mais frequentes. Então eles são considerados normalidade. As outras colorações são chamadas de variações anatômicas. Podem ser consideradas variações, tá? Também tem, por exemplo, o trajeto das veias superficiais do antebraço ou do membro superior, né, mas no antebraço é mais visível, e no membro inferior, notadamente na região do pé, tornozelo e perna, tem também uma configuração mais comum. E essa é chamada de normalidade. E aí tem as variações, que são muitas, inclusive no caso dessas veias, né, tem muita variação. Tá? Então isso é o que a gente chama de normal do ponto de vista anatômico. E aí a gente tem então o conceito que eu acabei de tocar, que é o da variação anatômica. Tá? A variação anatômica é uma diferença anatômica, né? Por exemplo, no caso dos olhos castanhos é o mais comum, mas nós temos olhos verdes, por exemplo, né? Esverdeados. É uma variação anatômica. Considerada uma variação anatômica, aí só pelo fato, repetindo, de que a maior frequência são os olhos castanhos. Tá? Esse é o critério técnico para a gente fazer essa denominação. Tá? E na variação anatômica, o conceito importante é que não há prejuízo para a função. Então os olhos vão funcionar do mesmo jeito. Se o olho é castanho, se ele é preto, se ele é verde, se ele é azul e cores intermediárias. Não importa a cor, ele funciona do mesmo jeito. Tá bom? Outro exemplo muito infrequente tal, é a ausência do terceiro molar. O terceiro molar é o popularmente chamado dente do siso. Né? Então, existe uma parte da população que o terceiro molar superior nem aparece. Ele não existe. Então, isso é uma variação anatômica. A maioria das pessoas tem, mas tem um tanto de pessoas que não aparece esse terceiro molar. Atrapalha a mastigação? Não. Tá bom? Então, isso é uma variação anatômica. Conceito de anomalia. Tá? Na anomalia, você tem um prejuízo de função. Tá? Então, essa que é a chave aí da diferença. Tem uma série de exemplos aí, né? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui que é interessante. Ó. Dentes supranumerários. Acontece. Então, você tem uma parte da população que tem mais dentes do que o normal, anatomicamente falando, e agora vocês já sabem o que é normal. É aquele desenho anatômico mais frequente. Então, esses dentes supranumerários atrapalham? Atrapalham. Tá? Eles atrapalham o processo de mastigação, eles atrapalham o posicionamento adequado dos outros dentes. Então, precisa, inclusive, fazer intervenção, precisa fazer tratamento. Tá bom? Então, essa é um bom exemplo. Que dá para agora no começo do curso, né, a gente já pegar, porque são estruturas anatômicas muito conhecidas. Olha outro aqui, ó, a genesia dentária, a ausência de dentes. Acontece? Acontece. É raro, mas acontece.
Então, essa considerada uma anomalia, porque há prejuízo para a mastigação, etc, etc? Claro que há. Tá bom? E aí tem outros exemplos aqui, se vocês quiserem entrar em detalhes, vocês depois podem entrar na rede e estudar mais e tirar mais as curiosidades aí dessas anomalias. Tá bom? Aqui é a polidactilia, né? Então, esse indivíduo está com um dedo a mais. Atrapalha a função da mão? Atrapalha. Atrapalha porque a função da mão, ela tá na evolução, né? Na evolução dos hominídeos em geral e dos sapiens, né? Que foi a espécie que acabou predominando. A função para 5 dedos está otimizada, mas não para 6. Atrapalha o uso da mão, tá bom? Então também é considerado uma anomalia. E o conceito de monstruosidade é aquele que a anomalia é tal que aí há incompatibilidade com a vida, tá bom? Então trata-se de uma variação tão acentuada que ela passa então pelo nível então é uma variação de nível que ultrapassa a anomalia, então já há prejuízo de função e mais do que prejuízo de função, incompatibilidade com a vida. Essa é a monstruosidade. Aqui tem um exemplo, né? Então voltou aqui na variação anatômica, né? Não há prejuízo para a função e alguns fatores que influem nas variações anatômicas são idade, sexo, a etnia, o biotipo, etc, etc, que influem, né? Então, assim, tem muita variação anatômica que depende, por exemplo, do biotipo. Vocês vão ver isso numa outra aula, mas assim, a posição do estômago de um indivíduo muito longilíneo, aquele sujeito magro e muito alto, a posição e a forma do estômago é bem diferente de um indivíduo muito brevilíneo, que é aquele bem baixinho e troncudinho. Tá? A forma do estômago e a posição dele no abdômen muda bastante. Tá? Então é uma variação anatômica que depende do biotipo. Etnia, muito obviamente, a cor da pele, quer dizer, a quantidade de melanina produzida é uma variação anatômica que tem a ver com a origem étnica, né? O gênero do indivíduo, né? Então, por exemplo, no gênero feminino, né? No sexo feminino, o tamanho do osso do quadril é proporcionalmente maior, bem maior, do que do homem em relação ao tamanho do esqueleto, tá? Isso, claro, tem relação com gravidez e parto, né? Então, o tamanho do quadril na mulher ele é maior, né? Essa é uma variação anatômica que depende do gênero. A própria idade também faz isso, né? O tamanho e o número de ossos no corpo muda de acordo com a idade, certo? Quando a gente é muito novinho, né? Recém-nascido durante o desenvolvimento pós-natal, né? O crescimento e tal, a gente tem mais ossos do que quando somos adultos. E os adultos têm mais ossos do que indivíduos muito velhos, porque é a fusão de ossos durante o envelhecimento e tal. Também são variações anatômicas. Pois bem, isso aqui acho que é interessante falar para a gente situar o tipo de conhecimento que a gente vai passar no curso aqui, né? Tem algumas abordagens anatômicas específicas, assim. Uma abordagem anatômica bastante importante é a tal chamada anatomia topográfica, mais comumente chamada de topográfica, mas também chamada de regional. Então, topográfica ou regional quer dizer o seguinte: a anatomia vai focar numa área do corpo, tá? Independente do que tem lá. Então, vamos dizer assim, a anatomia da região do pescoço. Então, eu vou fazer uma dissecção, né? Abre a pele, disseca a pele, o que tem imediatamente debaixo da pele, e depois vai em camadas mais profundas, de medial para lateral, e vai descrevendo. Tá? Essa é a chamada
a anatomia topográfica ela é muito importante, principalmente para médicos, né? Médicos que vão fazer cirurgias, então eles têm que ter um conhecimento anatômico das regiões muito bom. Tá? Outra anatomia, que é a que a gente vai fazer no curso aqui, né, com vocês, é a anatomia sistêmica. O que é a anatomia sistêmica? Ela é uma anatomia voltada para órgãos e sistemas. Tá? Então, por exemplo, sistema respiratório. Então aí não importa muito a região do corpo, porque o sistema respiratório está espalhado em algumas regiões do corpo. A gente vai se interessar em entender anatomicamente o sistema respiratório, por exemplo. Tá bom? E finalmente a gente tem uma anatomia que chama-se clínica, que aí é uma associação com doenças, tá? Então aí é muito também de clínicos, né? Eles compreenderem a anatomia normal e a anatomia patológica. E aí eles conseguem fazer a união disso, e isso a gente chama de anatomia clínica. Muito bem. Já falamos, né? Então, ó, anatomia regional topográfica, né? Analisa regiões, né? Tórax, abdômen, tá? Por exemplo, aqui, para os alunos de medicina, por exemplo, né? Então, eles normalmente fazem uma anatomia sistêmica primeiro, tá? Para entender os sistemas. Aí ele vai mais adiante no curso, então vai, por exemplo, vai aprender anatomia topográfica de abdômen. Então ele vai começar a assistir cirurgia de abdômen. Vai ficar junto do cirurgião. E ali ele vai aprender a anatomia do abdômen, ou do tórax, ou do pescoço, enfim, da região específica que ele está abordando. Tá bom? Existe um outro termo que apareceu aqui que eu acho que é interessante saber também, anatomia de superfície. O que é isso? É uma anatomia tipo topográfica, só que ela é só na palpação. Então a gente palpa, né, usando então as nossas mãos, a gente vai palpar estruturas e dizer, bom, isso é aquilo, esse é o osso tal, essa é a estrutura tal, etc, etc. É muito útil para a medicina também, né? Outras áreas da saúde, com certeza, fisioterapia usa muito, etc., para localizar certas estruturas no corpo através da palpação, né? Sistêmica já falei, né? Então vai tratar dos sistemas, clínica também, então é isso aí, usa conhecimentos de anatomia tanto do normal quanto do patológico, nem tá aí, mas fazendo associações para o tratamento, né? A nossa abordagem no curso é abordagem sistêmica, já falei também. E quando possível, a gente vai dar uma relação entre estrutura e função para tentar ligar o conhecimento, tá? O que a gente vai abordar no curso está aqui. Vocês têm o programa, o cronograma do curso com o conteúdo, está colocado no sistema, né? Vocês têm acesso lá para olhar com detalhes, tá? Mas é mais ou menos isso aí. E essa parte introdutória, então, a gente termina por aqui. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.